a transição, ela já está acontecendo fora de nós e dentro de nós. O tempo está sendo acelerado, isso qualquer pessoa percebe. Desde a pessoa que está lá na roça, que não tem nem radinho de pilha, para dizer, não, a tecnologia fez a gente correr para pegar o banco aberto até tal hora, é muita diversidade de coisa para fazer. E aquele que está vivendo como os avós dele viveram, os bisavós viveram, e sente que o tempo está menor. E esses? O que explicar? O relógio não registra porque o átomo está acelerando e os relógios são atômicos. A noite e o dia funciona com a vibração dos movimentos. Não dá para perceber. O ser humano percebe que ele é espírito. Espírito não obedece ao tempo. Então nós somos espíritos encarnados. O nosso espírito sabe. Só aquele que está muito longe do seu espírito, muito perto do corpo, é que não percebe. Quando nós sentimos a mudança interior, em função da mudança do mundo, da dimensão, não tem essa história de argumentar a transição planetária. A mudança positiva que a nossa humanidade está sofrendo e vai sofrer. Atualmente nós recebemos, eu que mexo com a internet, recebo milhares de e-mails, algumas centenas dele perguntando, você tem como provar? E eu falo, não. Quando eu falo, porque não tem nem como falar, porque não tem tempo. Por que a gente vai provar? A gente está aqui para transmitir, não é para provar, não é para argumentar. Acredita se quiser. Só recomendamos que não acredite cegamente. Acredite sempre baseado no raciocínio, baseado no que você sente, no que você compreende. Se fizer isso, você não vai se sentir traído quando alguma coisa que você acreditou não era bem aquilo que você tinha acreditado. Você vai falar, mas eu tinha raciocinado muito bem, portanto não tenho a quem culpar, a não ser a minha própria ignorância. Portanto, os futuros alternativos dependem de cada um de nós quando se refere a futuro individual. E quando se refere a futuro coletivo, também depende de nós. Não pense, mas o que uma pessoa pode mudar? Faça a sua parte. Que você vai interferir na coletividade, sim. Portanto, se o ser humano pensasse mais na sua espiritualização, no seu autoaprimoramento, se dedicasse mais tempo para utilizar o efêmero pelo eterno, a transição seria algo muito melhor. E as profecias, muitas delas mais desagradáveis, não seriam realizadas. A profecia de que apenas 1/3 da humanidade ficará no físico. E 2/3 serão levados para outros mundos, serão exilados para mundos inferiores. Como seria bom se essa profecia não se realizasse? Como seria bom se a maioria, pelo menos, pudesse continuar no astral desse planeta, ou no físico? Isso seria maravilhoso. Como seria bom se cataclismos não tivessem que ocorrer no futuro próximo? Isso seria maravilhoso. Que só o lado interior movesse a mudança de comportamento coletivo, seria uma maravilha. Que nós entrássemos em uma nova dimensão de vibração de vida, sem muitos abalos físicos, corporais e emocionais, seria uma maravilha. Só que, apesar de um planeta inteiro pessoas estarem fazendo um trabalho, muitas vezes solitário, de procurar em si mesmo e no seu próximo, ajudar, contribuir para que uma mudança positiva ocorra, esse trabalho não tem surtido o efeito esperado. É preciso que as pessoas se esforcem mais. É o vício que gera inconsciência, que diminui a lucidez, que densifica a percepção e o corpo, a percepção da vida. A pessoa fala, um simples cigarro é inofensivo, mas ele gera uma energia no cardíaco que diminui o nosso amor, que diminui a vibração. A bebida gera uma falta de lucidez. A carne animaliza. O trabalho excessivo gera estresse, gera estafa, gera uma fadiga, uma agressividade, uma intolerância, uma impaciência, uma insensatez. As maledicências geram desuniões, mágoas, rancores, vinganças. Direcionar a vida só para o material gera uma vida vazia e sem sentido, que quando as décadas se avolumarem ao longo da vida da pessoa e ela não tiver mais o que fazer, apenas lembrar do que fez e vai ver que não fez nada e a depressão acaba envolvendo. Porque não ficou com nada daquilo que fez e ninguém ficou. Porque nada tinha alma, tinha um conteúdo de fato imperecível. Se nós vivermos buscando contribuir para a paz coletiva, nos importando com a felicidade ou infelicidade de nós, da nossa família, daqueles que não fazem parte da nossa família física, mas que convivem conosco, respiram esse mesmo ar que nós estamos respirando, aí sim nós mudaremos as profecias. Mas é com infelicidade que a gente vê que até agora as profecias não foram modificadas. Que as pessoas ainda não estão se esforçando tanto quanto poderiam se esforçar para mudar a profecia de uma mudança brusca e dolorosa para uma profecia de uma mudança mais amena no planeta. As naves,
a cada instante estão lotando. Nós temos aproximadamente 5 vezes mais espíritos inferiores no mundo astral do que no mundo físico. Estamos aí em média 6 bilhões, 30 bilhões de seres desencarnados para serem exilados da Terra, a maior parte desses. Tem gente que desencarna atualmente, nem vê muito bem o plano astral da Terra, já vai para as naves para ser exilado para outro planeta. Outros que já desencarnaram há muito tempo estão sendo pegos pelas naves e levados para outros planetas. A transição está acontecendo. Por isso, o futuro depende de cada um. Aquele que se trabalhar e a coletividade não tiver suficientemente feito a sua mudança interna, será preservado. Aquele que não se trabalhar, mesmo que a coletividade mude, não poderá permanecer aqui. Portanto, dentro das possibilidades de futuro e de profecias, ainda está previsto que a maior parte das profecias se concretizem. Infelizmente, ainda não temos a mudança, mas pelo menos a guerra nuclear, a terceira guerra, não está prevista. Isso se a humanidade continuar no rumo, né? Porque se começar a mudar o rumo que está seguindo, ainda pode acontecer. Algumas pessoas já tiveram diversos sonhos ou projeções com a terceira guerra mundial. Mas, por enquanto, não está previsto, não, que tenhamos terceira guerra mundial. A nossa próxima palestra é a evolução do ser em vários corpos. Primeira pergunta: quando o planeta intruso será visível? Se conseguirmos vê-lo, será um sinal de que a transição está próxima? Não sei quando ele será visível, se será visível daqui. Nós não temos essa informação que ele será visível daqui, ou quando será. E nem quer dizer que um planeta sendo visível é indício da transição planetária. A transição planetária, para quem não sentir que ela está acontecendo, para quem não raciocinar que ela está acontecendo, baseado na mudança interior e exterior, como está ocorrendo agora, não terá como ter a certeza de que a transição está acontecendo. Apenas ouvirá as pessoas falando, mas não sentirá. É possível que a transição não ocorra este ano? É possível que não ocorra. Se nós falássemos, vai acontecer esse ano, pode contar que vai, pode vender as coisas que você quer vender e gastar o dinheiro todo com aquilo que você gosta, e não acontecer, você ia ficar muito zangado. Mas nós não estamos falando que a transição vai acontecer esse ano. Por isso, não conte que vai acontecer. A questão é que, acontecendo esse ano ou depois, você está preparado para ela? Esta é a grande questão. O ser que encarna nos 3 corpos, tem consciência disso? Não. Essa pergunta é referente no caso do Pequeno Buda, daquele filme Pequeno Buda, do yogi que encarnou ao mesmo tempo em 3 corpos. Nem sempre tem consciência disso. Algumas vezes o ser encarna em vários corpos, e só depois que desencarna é que vai ter consciência do que estava acontecendo. Os eus alternativos de cada um de nós sabem que são alternativos. Quando os eus alternativos deixam de ser alternativos e passam a ser o principal, eles vão tendo consciência de que existiu ou de que existe esses eus alternativos. Mas nem sempre os eus alternativos sabem que são um eu alternativo temporal. A maior parte das vezes não sabe. O profeta necessariamente precisa se projetar para ter a revelação? Não. Tem profetas clarividentes que veem o futuro, tem profetas que intuem o futuro, eles têm intuição de que alguma coisa vai acontecer, eles não viram nem escutaram, nem se projetaram, mas eles sentem. Tem profetas que são projetores, que são clarividentes, que são intuitivos, os 3 juntos. Os melhores profetas são aqueles que se projetam, aqueles que veem o futuro e aqueles que sentem o futuro. Esses são os melhores profetas. Melhor do que só se viajar fisicamente para o futuro. Aí esse é melhor mesmo. Na sua projeção, quando você perguntava, havia um ser que autorizava o que podia ser dito. Por que você não o via também? Eu não o via porque a intenção dele era que eu interagisse com aquelas pessoas que eu já tinha uma familiaridade. Com ele ficaria mais difícil a lembrança, visto que as pessoas que eu mais interagia lá eram as pessoas que eu já conhecia no astral, e uma que eu conhecia no físico. O que seriam os engenheiros siderais e qual o papel dos mesmos na humanidade? Tem pessoas que cuidam para que os mundos sejam criados, a manutenção e as transformações do mundo. São esses seres que têm o papel de cuidar do nosso futuro, para que a gente dure o necessário para termos a experiência importante ao nosso espírito para alcançar a própria essência. A pessoa muito boa e emotiva pode absorver energias positivas? Como trabalhar as emoções e os pensamentos? Essa pergunta, como trabalhar com muito conhecimento sobre a área emocional, conhecimento metafísico e técnicas de comportamento, de pensamento e de energias e de emoções. Não tem como passar isso aqui hoje. Os irmãos que ficarão neste planeta serão também recolhidos e voltarão com o mesmo corpo? Como será?
está previsto que alguns seres possam ser recolhidos em naves e depois devolvidos no corpo físico aqui para o planeta. Algumas pessoas poderão desencarnar e depois reencarnar em um corpo melhor aqui no planeta. Qualquer pessoa pode ter acesso aos chamados registros acásticos. Para quem não sabe o que é registros acásticos, são coisas que aconteceram no passado, que estão acontecendo, em alguns casos até que irão acontecer em certos futuros alternativos. Que tipo de meditação pode se usar para alcançar novas dimensões? Nós já falamos isso em palestra anterior, hoje não dá para falar. Por hoje nós ficamos por aqui, até a próxima quarta, se Deus quiser. Nós vamos fazer uma meditação. Eu senti que a vibração do auditório caiu um pouco com a possibilidade de coisas dolorosas. Vamos fazer uma meditação, uma energização vibratória, para ver se a gente melhora a nossa aura. Só que tem uma coisa, quem não quiser fazer, não precisa fazer não. Você pode ficar olhando os outros fazendo e pensando assim, oh meu Deus, eu pensei que seria só uma palestra. Entrava mudo e saía calado, não tinha que ver nada estranho. Mas você não precisa fazer e não vai ser censurado por isso não. Essa energização que nós vamos fazer visa limpar a nossa aura. E depois energizar e depois proteger. E hoje vamos fazer tudo, né? Vamos limpar, energizar e proteger. Vamos evocar certas forças da natureza para ajudar a limpar. Então peço que todos relaxem o corpo. Vamos passar a palma da mão uma na outra. Isso é para sensibilizar os centros de força da palma das mãos. Depois vamos fazer uma elasticidade magnética. Aproxima uma mão da outra. E faça esse movimento. Não é tocar uma sanfona, não. É aproximar suavemente e afastar suavemente. Procure sentir uma energia magnética entre as suas mãos. Como se fosse um ímã entre as suas mãos. Quando você aproxima as mãos, o ímã repele. Quando você afasta as mãos, o ímã atrai. Repele, atrai, atrai, repele. Agora nós vamos pronunciar um som, que é um mantra, o mantra Om, que é um mantra primordial da criação. Quando os mundos da forma são criados, um dos primeiros sons que o movimento da vida nesse mundo, o primeiro som que gera é o Om. Ou um dos primeiros, né? Para quem sabe que tem outros sons também, um dos primeiros. Vamos agora apontar na nossa direção as mãos. Veja aqui como nós estamos fazendo com as mãos, apontando na direção do nosso corpo. E vamos fazer 3 mantras Oms. Me seguindo, por favor. Om. Segundo. Terceiro. Baixemos os braços, sintamos a vibração no ar e no corpo. Vamos imaginar que agora uma grande cascata de uma cachoeira cristalina, o teto do auditório desaparece, uma grande cascata de uma água muito agradável cai sobre nós. Cai sobre o seu corpo, e essa água é agradável, a temperatura ideal. Ela é refrescante, mas não é muito fria e nem muito quente. Lava a sua pele, lava a sua musculatura, seus ossos. A cascata cai suavemente, não é nada pesada, é uma cascata muito leve. A água é tão leve quase como o ar. Ela cai de forma etérea, como se fosse um véu líquido, muito leve, muito refrescante. Escorre por um rio que vai levando as energias de preocupações, de ansiedades. Você vai ficando despreocupado, vai ficando sereno, como se você estivesse lavando toda a sua aura, todo o seu corpo, e uma leveza muito agradável fosse lhe envolvendo. O seu corpo vai ficando tão limpo que começa a ficar transparente, luminoso, brilhando. Imagine agora que a cachoeira vai acabando, a água vai descendo pelo chão, vai desaparecendo a água, e um vento, uma brisa muito agradável envolve o seu corpo, enxuga todo o seu corpo, mas sente esfriar muito. Essa brisa leva
todas as formas de pensamentos que estiverem em volta do seu corpo, para bem longe. Imaginemos agora que há uma chama que não queima o nosso corpo, uma chama na cor rosa queimando todo o auditório, uma grande chama rosa. Nós respiramos essa chama, esse fogo rosa, entra nos nossos pulmões, e tudo que não for amor será queimado dos nossos pulmões. Nenhuma mágoa nós temos de ninguém. Essa chama queima qualquer mágoa que tenhamos de alguém, qualquer rancor, ela queima essa chama rosa. Todos são nossos amigos, aqueles que nós não conhecemos, vemos com bons olhos. Alguém que tenha nos ofendido, nos magoado, a gente não sente mais nada contra esta pessoa. E essa chama rosa queima qualquer pensamento de mágoa, qualquer sentimento de mágoa. Imaginemos agora uma chama na cor violeta, que queima qualquer energia de pensamentos que não queremos ter, ideias que não queremos mais seguir, maneiras de ser que não queremos mais ter. Imagine que aquelas vontades que você não quer mais ter são queimadas agora. Mentalizemos agora que o planeta Terra é uma estrela prateada. Lá dentro da Terra, no núcleo da Terra, tem uma estrela prateada. E essa estrela prateada emana uma energia prateada para nós, para o seu corpo. E entra pelos seus pés, pela sola dos pés, a energia prateada. É uma energia elétrica prateada. E ao mesmo tempo é um raio de luz. Entra pela sola dos pés, sobe pelas pernas, sobe pela coluna vertebral, pelo tronco, pelo abdômen. E vai até a cabeça e sai pelo topo da cabeça e vai para o sol. Nós ficamos no meio de um raio prateado que vai para o sol. Do sol desce um raio dourado da estrela solar. Esse raio dourado entra pelo topo da nossa cabeça, desce pelo pescoço, por todo o corpo, depois sai pela sola dos pés. Agora, mentalizemos que a energia dourada e prateada se encontram no nosso cardíaco e que todo o nosso corpo vira uma energia dourada, um sol dourado. Imaginemos que esse sol fica com um diâmetro de 2 metros à nossa volta, para cima, para baixo, para os lados, e que uma aura elétrica envolve o interior desse sol, preenche o interior desse sol. Lembremos agora de situações agradáveis de nossa vida, as pessoas que nós amamos. Imagine a sensação quando você está com quem você gosta, a sensação agradável dos bons acontecimentos na vida. E imagine que essa sensação imanta o seu corpo e a sua aura. Uma aura magnética vai sendo provocada pelas suas sensações de coisas agradáveis. Lembre de coisas agradáveis. E imagine que a energia que vibra em volta do seu corpo vai sendo programada com as sensações agradáveis dos momentos bons, das pessoas que você ama. Podemos gradativamente cessar a energização, voltando a atenção para esse ambiente.